vampirinhos! Bem-vindos à semana Percy Jackson. Meu nome é Amanda Alonso, filha de Drácula, e como eu falei, essa semana vai ser a semana Percy Jackson. E por que essa é a semana Percy Jackson? Porque vamos ter aí, talvez ano que vem, vamos ver como que vai ficar, porque agora com essa greve de roteiristas e essa greve de atores, não sabemos como que vai estar o desenrolar aí da situação, mas já temos inclusive até... Como que chama aquele negócio? O wallpaper da série, que é a foto, imagem de divulgação da série. E claramente também estava tendo rumores aí, rumores não, né? Confirmação de atores. E aí eu falei assim, nossa, faz muito tempo que eu não falo sobre mitologia. Eu tenho até aqui, vou deixar no card aqui. Nossa, agora que eu mudei de lado, eu sempre me esqueço que o lugar que fica as coisas. Mas é aqui, no card aqui, a playlist de mitologias que eu comecei a falar, mas como pausei o canal, pausei essa parte também, e agora estou retomando. E eu falei assim, nossa, eu estou com muitas saudades de falar sobre mitologia, então por que não juntar o útil ao agradável, que é falar de Percy Jackson. Então o que eu fiz? Depois de anos... muitos anos, eu reli Percy Jackson e os Olimpianos, e o vídeo de hoje é falando sobre isso. Eu reli o livro literalmente em um dia. Por quê? Tá, foram dois. Porque eu li metade num dia e metade no outro, mas por conta do meu tempo mesmo. Eu tava fazendo outras coisas, e aí no meu momento de lazer, que é esticar a coluna, fui lá dar uma esticada na coluna, dar uma descansadinha, peguei o livro pra reler. E, gente, olha, eu como uma boa apaixonada por fantasia, independente se é fantasia romântica ou se é fantasia juvenil, igual esse estilo aqui, eu lia aqueles livros e falava assim, meu Deus, que perfeição. Primeiro começamos com um questionamento que eu postei até lá no meu Twitter. Da onde que nas fanarts o povo tirou que o Groover era ruivo, sendo que a primeira apresentação dele é falando que ele tinha cabelos caracolados? E é só isso que eu me pergunto. Não sei nos próximos livros se ele muda a cor de cabelo ou alguma coisa assim, mas inclusive quando saí as fanarts do Groover ruivo, eu falei assim, gente, mas de onde que esse povo tirou que o Groover é ruivo? Mas tudo bem, tá tudo tranquilo, segui a leitura. E pra quem não sabe, eu vou falar aqui, eu sei sim sobre as envolvendo o deus da mitologia grega, Poseidon. Mas, gente, é o meu crush. Não adianta. Eu sou apaixonada por aquele homem. E aí, eu relendo Percy Jackson e eu falava assim, é porque como eu já li antes, o sentimento voltou, mas voltou mais fraquinho, que era, cadê? Que migalhas são essas? Muito poucas as migalhas, gente. Muito migalha. Eu falei assim, cadê? Eu quero mais dele. Mas a minha revolta, cadê? Eu queria mais e não tenho. Tem muitas migalhas e eu fico muito triste com isso. E aqui, relendo Percy Jackson, eu até pensei, tem algumas situações, tudo bem que o Quirrell fala que já suspeitava, mas gente, uma suspeita, o menino vai lá, me explode uma fonte de água, faz a água fazer o movimento e derruba a Nancy Bobofit, acho que era essa a menina lá na parte do museu. Aí corta pra mãe dele tendo um chalé na praia, e é um chalé que eles iam desde sempre, desde criança, e tudo mais. Aí fala também que ele cita que tudo bem que isso é mais um pensamento, então talvez faria sentido, mas ele fala que quando vai no mar, parecia que as ondas estavam o cumprimentando, quando na verdade não eram bem as ondas, eram as ninfas aquáticas e tudo mais. Aí corta no acampamento meio sangue, lá ele se joga um negócio na cara, lá de água, uma garrafinha de água na cara, e tem mais força, mais energia pra fazer as lutas lá e tudo mais. E aí, não sei se foi, agora eu não lembro se foi antes da luta com a espada ou se foi depois. Ele vai lá e explode os vasos sanitários na água e deixa só uma poça assim em volta, e ele é o único que não fica molhado. De quem que ele é filho? Só tem um, gente. A não ser que meus estudos de mitologia grega estejam muito equivocadas, só existe um deus que controla a água. Um dos 12 olimpianos, no caso.
E aqui, nessa história, a gente vê uma situação que é muito engraçado, porque quando eu escrevi o livro da Safira, não teve isso, que é os adultos protegendo muito as crianças e não falando sobre o futuro deles. Já a Amara, ela tem, e eu também, temos uma filosofia um pouco diferente. As crianças devem saber do que tá acontecendo para não se meter nas enrascadas. Tudo bem que no livro da Amara não funciona, a Safira não adianta nada, porque ela sabe e vai, porque tá no sangue da família. Mas nesse outro caso aqui, eles não sabendo, não tem como eles se protegerem, não tem como eles se defenderem, e aí acaba acontecendo as situações que eu falo assim, dava pra evitar, a gente conseguiria ter evitado, ou não, né, porque o desenrolar poderia ter sido o mesmo, mas a gente vê, eu vejo muito como que é a proteção dos adultos com as crianças, exceto o Sr. D, porque eu acho que se fosse dependesse do Sr. D, ele e a Mara seriam bons amigos. É claro que aqui nós temos também um pouco de diferença na questão dos deuses que eu estou acostumada. Até mesmo quando eu li Percy Jackson a primeira vez, e eu sou acostumada aos heróis clássicos. Enfim, eu não tô lembrada agora o nome do... Vocês sabem que eu sou uma negação para nome de autor, né? Do Rick Riordan eu só sei porque eu sigo ele no Instagram. E é porque eu chamo Tio Riordan e fica mais fácil. Inclusive, eu até vou fazer um vídeo com os livros das histórias gregas que eu fui introduzida. E nessas histórias, os deuses influenciam e muito na vida dos semideuses. Influenciam e muito na vida desses heróis. Eles têm o contato, eles falam, eles conversam, eles mandam sinais, dicas, enfim, eles protegem de fato. E quando eu vi isso em Percy Jackson, eu falei assim, cara, não tá fazendo sentido. Isso eu já falo desde aquela época, porque eu comecei a estudar mitologia grega quando eu tinha acho que uns 12 anos, 12, 13 anos. Acho que era 12, 13 anos mesmo, eu não tô me recordando a minha idade, tô recordando a idade que eu tinha, no caso. Bem que às vezes eu esqueço que eu tenho 28 anos. E aí, quando eu venho assistir na minha adolescência, depois de anos já ter estudado mitologia grega, já sendo fissurada principalmente pelo Poseidon, pelas sereias, pela Anfitrite, por esses personagens, aí eu leio e eu falo assim, gente, mas não tá fazendo sentido na minha cabeça, não vai, não encaixa. Mas aí entra aquela coisa que depois, porque até então, nessa época, eu era escritora, mas era escritora de fanfic. Inclusive, tenho 3 fanfics inspiradas em Percy Jackson, que a Mara, inclusive, aparece, mas com outro nome, com o meu nome. E naquela época a Mara não era a Mara ainda, era a Amanda, literalmente, era Amanda Catherine, depois que ela se tornou a Mara. Mas enfim, história para outro momento. E aí, depois que eu me tornei uma escritora de verdade, que a gente estuda pra isso, que a gente faz as coisas, eu entendi que cada autor tem a sua visão pra escrever determinada história. E aí, quando eu comecei a escrever, que eu comecei a colocar a minha visão, a situação, a parte da ficção, eu falei assim, agora eu tô entendendo. Tá tudo certo ser modificado. A maior prova disso, gente, é o que a Stephenie Meyer fez com os vampiros. Eu sou acostumada com Drácula. Eu sou acostumada com vampiro que queima, com vampiro que não aparece no espelho, com vampiro que morre com estaca no coração. Como que é a autora dos livros de The Vampire Diaries? Não me lembro, mas até mesmo em The Vampire Diaries, quando eu comecei a ler, porque eu li os livros antes de assistir a série. Inclusive, tem até um vídeo aqui de eu falando que eu não gostava muito da Helena no início. Mas tinha essa diferenciação. Tanto é que na série também tem. E os vampiros não queimam no sol por conta de um anel mágico. Tá, e aí vem Stephenie Meyer e escreve vampiros que brilham e somente vampiros ou transformos. Então, eu entendi que tá tudo certo. E assim, nunca foi um impedimento pra eu não ler os livros. E agora que eu reli, gente, meus filhos vão ler Percy Jackson quando crescerem, estiverem nessa época de adolescência e tudo mais. Porque tem ação. Livro que tem ação toca no meu coração. E tem mistério, tem coisas que a gente tem que pensar. Parte da aventura deles. Gente, imagina, 3 crianças de 12 anos tendo que ir pro mundo real. Tipo, tudo bem que aconteceu a mesma coisa quase com a Safira, mas por muito pouco tempo no caso da Safira, que as crianças, as nossas crianças, os nossos adolescentes ficaram pra fora, mas nesse é literalmente o livro inteiro. Eles vão pra um cassino, tipo, crianças indo pra um cassino. Tudo bem, estavam em Las Vegas, beleza, maravilha, não estou questionando isso. Eu acho essa parte muito engraçada, assim, não, vamos deixar essas crianças de 12 anos, vamos deixar elas ir pro mundo real aí, mas nunca foram, vamos mandar eles pra
Responsabilidade nota 10. E diferente de todos os livros que eu tenho trazido aqui, Percy Jackson é sim um livro mais voltado para criança. Porém, se você é adulto e não tá acostumado a ler, eu acredito que vocês podem começar com esses livros mais infanto-juvenis. Porque não chega a ser infanto-juvenil, é um livro mais juvenil. Por quê? Porque tem deuses, porque tem briga, tem uma certa violência para uma criança ler. Por exemplo, meus filhos vão começar a ler com 12 anos, apesar de que eu não sei a classificação indicativa, mas eu acho que com 12 anos já é um nível que vai compreender as situações, vai compreender os perigos, porque imagina você dar esse livro para uma criança de 8 anos, ela vai sair por aí procurar tesouros perdidos ou alguma coisa do gênero. Então esse livro serve também para você que tá começando a ler, sabe? Então se você me acompanha aqui no canal, ai Amanda, eu não vejo seus vídeos de livros, mas eu não consigo porque eu não gosto de ler. Começa por ler esses livros que são para crianças. Crianças que eu falo, gente, é de 12 anos, então, porque para mim ainda são crianças, sabe? Eu não consigo ver. Tanto é que eu tô tendo uma dificuldade muito grande de colocar a Safira como adulta. Mas esses livros que são de uma leitura mais fluida, de uma leitura mais fácil, pelo amor de Jesus, não começa lendo, por exemplo, um Shakespeare da vida, porque se você começar a ler, você não vai gostar, porque é uma leitura mais densa, mais complexa, não é uma leitura tão fluida assim. Além de que, ainda, é no formato de teatro, o texto em si é pro teatro, então já começar com um clássico não é muito legal. Às vezes até os romances aqui que eu divulgo pra você que não tem o hábito da leitura pode ser mais difícil, mas começa lendo Percy Jackson. Inclusive, leia Percy Jackson e o Ladrão de Raios, porque eu tenho certeza que você vai amar, porque tem ação, tem mistério, tem crianças doidas aprontando, que misericórdia. Eu agora, como adulta, falava assim, Cristo. Ele cita um pouco mitologia grega, então você vai começar até a introduzir mais nesse tema. Enfim, tem muitas coisas assim que para você que é um leitor iniciante, eu aconselho. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações, porque é muito importante. Além disso, continue aqui no canal e veja esses outros vídeos, porque eu tenho certeza que você vai amar. É isso, um beijo. Tchau!